E no Momento Saúde de hoje, canabidiol, uma das mais de 400 substâncias encontradas na cannabis, vulgo maconha, e seu uso medicinal, com o Dr. Alexandre Santana Rilho. É um prazer estar com vocês novamente no programa aqui na Ativa e com o nosso quadro Momento Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico que é justamente a questão do canabidiol, essa substância que é extraída da maconha e que tem gerado muita controvérsia no meio médico, no meio científico, no meio leigo também. Mas é importante que as pessoas saibam que o canabidiol é uma das substâncias extraídas da maconha ou da cannabis sativa que não tem propriedades alucinógenas. E foi descoberto porque nós sabemos que nós temos dois tipos de receptores no cérebro, canabinoides, chamados CB1 e CB2, nos quais esse canabidiol, essa substância, atua, sendo que ela atua fracamente no sistema nervoso central, através do canabidiol CB1, né, e no sistema imunológico através dos receptores CB2. Porém, o canabidiol ele inibe também uma enzima chamada FAH, que é uma enzima responsável por degradar a anandamida. Dessa forma, a biodisponibilidade desse endocannabinoide é aumentada, né, essa anandamida, que funciona como um opioide, como uma substância analgésica. E esse efeito deve contribuir, então, para reduzir a estação neuronal. E a partir dessa estação neuronal, a gente pode, então, entender as doenças as quais o canabidiol trata. Então, vamos falar muito sobre epilepsia, né, que é uma doença, de certa forma, eu falo que é uma convulsão do sistema nervoso central. As células nervosas entram em alta voltagem, as pessoas começam a ter espasmos involuntários. Nós temos aí a doença de Alzheimer, com a degeneração do sistema nervoso central, pela deposição de uma substância chamada substância beta-amiloide. Nós vamos apresentar um quadrinho aí. E doença de Parkinson, que a gente tem usado com muita frequência e muito sucesso, onde a gente observa a diminuição dos tremores, que também seriam causados por esses pequenos curtos-circuitos, né? Essa estação neuronal nas terminações nervosas musculares. E com isso, com o uso do canabidiol, você consegue então diminuir esses espasmos e, consequentemente, diminuir o tremor. Além de melhorar, no caso desses pacientes, também a ansiedade, né? Porque geralmente são pacientes que têm doenças crônicas e que têm já um quadro de ansiedade generalizada muito grande. E a ansiedade a gente considera também como um pequeno curto-circuito cerebral, uma alta voltagem cerebral, digamos assim. E o canabidiol consegue reduzir essa frequência. E as pessoas aí perguntam, tá, mas se ele vai sedar-me, então eu não vou ter mais o tremor, mas vou ficar dormindo, vou ficar sedada. Não, não tem nada a ver. A sedação com os receptores de canabidiol e a substância que ele preserva no seu cérebro, tá? E aí vamos tratar dores também crônicas, como a fibromialgia e qualquer dor crônica, causalgia, a síndrome regional complexa, são várias doenças importantes que as pessoas conhecem por outros nomes, causalgia e dor neuropática, que é a mais importante, só que a abordagem dessa dor neuropática é feita através de opioides. Então, morfina, oxicodona, o tramadol, várias substâncias que, além de serem opioides fortíssimos, têm um efeito curto, né? Porque o organismo vai acostumando com aquela substância e então você começa a tomar um opiáceo, um opioide, e 3, 4, 5 dias depois o remédio não faz mais efeito, você volta a sofrer de dores crônicas. O que você encontra aí no caso do canabidiol, esse efeito neuroprotetor que ele preserva, né, sobre o seu cérebro, e principalmente nos idosos com Parkinson, né, e trata também, como nós falamos, da ansiedade e fobia social, nos estudos que foram realizados em vários centros aí. E sobre os efeitos farmacológicos do canabidiol, é importante falar sobre o desempenho nas funções relevantes sobre a memória, o cerebelo, que é responsável pela coordenação, e o hipotálamo, responsável pelas atitudes, pelos sentimentos, digamos assim. Em outras palavras, a gente quer dizer que o uso do canabidiol é positivo para as funções cognitivas também, não só para a questão da ansiedade, do mal de Parkinson, da epilepsia, da fibromialgia. Mas é interessante falar de outras doenças também, como a esclerose múltipla, esclerose amiotrófica lateral, a síndrome de Tourette, né, que é o tique nervoso. E em alguns casos ainda estamos pesquisando, né, o uso do canabidiol em doenças como HIV, como a apneia do sono, como as desordens gastrointestinais, a artrite reumatoide, a osteoporose
e várias outras doenças aí com um efeito bem interessante. O escopo científico mostra resultados bem animadores. Então, nós temos que fazer o quê? Temos que julgar abaixo essa questão desse preconceito com o canabidiol, né? Entenda bem, nós temos o THC, o tetraidrocanabidiol, e nós temos o canabidiol. São duas substâncias distintas, sendo que o que nós usamos aqui no Brasil é o canabidiol para essas patologias. Mas nos Estados Unidos já é usado o canabidiol com algumas pequenas concentrações de THC também, o que está para ser liberado no Brasil. E, de certa forma, alguns casos na justiça já foram liberados a associação do THC para mostrar, digamos assim, o melhor espectro, né, farmacológico da substância canabidiol quando associada com o THC. Tá? E aí a gente vai mostrar um quadro aí justamente para vocês entenderem a questão do mal de Alzheimer, né? Então nós temos aí um quadro onde você tem os neurônios normais e nós temos aí um quadro com a doença de Alzheimer, onde você vê nesse pequeno quadro pequenos pontilhados verdes, digamos assim, que na verdade é essa famosa substância beta-amiloide. Na figura ao lado, que é de microscopia eletrônica, vocês vão ver então essa substância beta-amiloide grudada nos neurônios, e aí ela vai gerar então uma degradação desses neurônios e comprometimento cerebral. Então, com isso, o mal de Alzheimer é conhecido, digamos assim, por diminuir a função cognitiva, justamente por causa da atrofia cerebral que ele provoca, tá? E o uso nas dores crônicas, né? Como eu disse, nós já falamos aí que cresce cada vez mais os quadros de dores crônicas no Brasil, né? Por traumatismo, estresse pós-traumático, doenças maltratadas, artrite reumatoide, doenças autoimunes, né? A fibromialgia é uma doença ligada mais ao fator comportamental. Então, o efeito canabidiol se mostrou como um analgésico potente, né? Sem os efeitos secundários, né, dos outros opioides, como a oxicodona, tramadol, morfina, codeína, que podem levar aí até a acidente vascular cerebral, AVC, ataque cardíaco e morte por overdose acidental. Tá? Então, as pesquisas no mundo inteiro hoje em dia estão direcionadas a comprovar a eficácia do canabidiol na redução da dor neuropática de diversos indivíduos que não respondem às terapias da dor padrão e também nos casos aí de Parkinson, de Alzheimer e principalmente de ansiedade, tem sido usado frequentemente e também na fibromialgia, com resultados fantásticos. E é interessante aqui eu colocar a minha experiência, principalmente sobre dor neuropática, né? Nós estamos vendo um quadro aí de dor neuropática. Você vê que a dor neuropática, ela é geral, é um local de trauma, digamos assim, no braço, e essa dor então vai levar o estímulo ao cérebro, mostrando que aquela região está afetada, só que a comunicação é feita através da medula espinhal, que nós temos justamente na parte posterior da coluna. E essa conexão da medula espinhal com o cérebro e o local onde houve o trauma é que vai gerar um processo de gravação dessa dor, então essa dor fica gravada lá, e mesmo que esse trauma passe, né, se demorar muito a passar devido à cronicidade, né, daquele trauma, daquela dor, mesmo que ele passe, essa dor vai ficar gravada então na medula espinhal. Isso é chamado de dor neuropática ou síndrome da dor regional complexa. Então, eis aí o grande problema, porque depois que o trauma já se resolveu, a inflamação já se resolveu, você ainda continua sentindo dor. Esse é o mesmo exemplo do mesmo fantasma, a pessoa que amputa a perna, e aí quando ela volta da cirurgia, ela fala que você está sentindo dor no dedão daquele pé que foi amputado. Isso prova que aquela dor foi gravada na medula espinhal. E um dos usos mais queridos aí do canabidiol é justamente nessa dor neuropática, com o intuito de dar tempo do seu organismo desgravar, né, essa dor que ficou gravada na medula espinhal, tratando assim a dor crônica de uma vez por todas. E a grande notícia que nós temos aqui é a Anvisa simplificando a importação do canabidiol. Então vocês veem aí nesse quadro a exigência de entrega de documentos antes, né, era prescrição médica, formulário de solicitação e anexo, termo de responsabilidade, um laudo médico além da prescrição médica, então era muito confuso. Eram mais de 40 páginas para você preencher e fora o seu paciente enviava para a Anvisa 3 a 6 meses de análise para depois saber se a medicação foi liberada ou não. Agora, nós temos apenas a prescrição e preenchimento de formulário único no portal de serviço do governo federal, no gov.br. Você pode acessar, colocar lá em buscar canabidiol e vai aparecer como você deve fazer. Você pega a prescrição médica, vai conter o código da doença, você envia,
preenche o formulário e aí, através disso, nós temos o site embaixo que está mostrando, né, que a Anvisa simplifica a importação do canabidiol. Você consegue, então, o registro dessa medicação para importação, tá? Com isso, a Anvisa simplifica o processo de solicitação da importação excepcional dos produtos à base de canabidiol, tá? Em associação com outros canabinoides, então, vem aí, talvez, a possibilidade de colocar um pouco de THC também nessas formulações de canabidiol. E a partir daí nós podemos então tratar todos esses quadros que antigamente a gente não tinha muita expectativa, né, de melhora da qualidade de vida do paciente, porque o Alzheimer, essa atrofia cerebral, o Parkinson, que é o tremor, a dor crônica que se instala na medula, a fibromialgia, que é uma dor de componente comportamental, todas elas são tratadas com muitos antidepressivos, muito opioides, muito analgésicos, sem resposta nenhuma. E o paciente chega no nosso consultório carente procurando tratamento. E por que não canabidiol, que é uma substância natural extraída das folhas da cannabis sativa? Tudo bem que a maconha existe um preconceito, mas nós estamos falando de ciência e através da aplicação dessas gotas, né, sublinguais ou via oral, em pequenas doses. Eu tenho um paciente, por exemplo, do médico com traumatismo num acidente de trânsito, anda de cadeira de rodas, e com doença de Parkinson. E interessante que com esse paciente nós conseguimos, com apenas 2 gotas diárias, conseguimos diminuir o tremor dele e melhorar a qualidade de vida. Então, por que negar uma substância farmacológica extraída de uma planta, apesar, né, de todo o seu escopo aí e seu espectro de ação, e por que negar a utilização dessa substância apenas porque ela vem da folha da maconha? Isso é um preconceito. Então, nós estaremos falando mais sobre esse assunto aí, sobre a questão do canabidiol e as suas aplicações e como que anda a política, né, de importação do canabidiol. Lembrando que algumas farmácias aqui no Brasil já comercializam o canabidiol, além das importadoras. E vamos estar falando sobre isso mais à frente. E as pessoas tiverem alguma dúvida, mandem então o seu e-mail, o seu SMS, o WhatsApp para o programa Nativa, que estaremos respondendo as suas perguntas nos próximos programas, tá? Foi um prazer e até a próxima. E no quadro Saúde Financeira com Ricardo Rocha de hoje, como obter sucesso financeiro com seus dons e talentos. Eu não conheço nada melhor do que a gente fazer aquilo que gosta. Quando a gente faz o que gosta, a gente não vê o tempo passar, tudo flui naturalmente, inclusive a questão financeira. O dinheiro começa a aparecer na nossa conta. Você já percebendo aquelas pessoas bem-sucedidas, aquelas pessoas que têm sucesso na vida, normalmente elas estão bem integradas com aquilo que elas fazem. Verdade. Por quê? Elas amam o que fazem. Por mais simples que pareça isso, é fundamental hoje em dia para a gente ter sucesso. Mas quando a gente gosta de algo, a gente tem um dom relacionado àquilo. Pode estar relacionado a cozinhar, por exemplo, a esquiar, a fazer alpinismo, pode ser alguma coisa ligada à área de direito, medicina, engenharia, o que for. Mas se você tiver aquele dom, né, aquele talento para realizar essas funções do dia a dia, você não acorda, você vai saltar da cama, né? Você vai ter um despertar com bastante motivação, automotivação. Ninguém vai precisar estar te motivando, te dizendo, olha, vai lá, faz isso, te incentivando, ou você ficar sujeito a elogios para poder andar com a sua vida, não. Não precisa de estímulo, né? O amor é a força que move o mundo, É verdade, né? é a lenha Fica aí leve, dessa... quando se faz com amor, tudo fica muito leve. É verdade, né? é a lenha desse forno interno que a gente tem, que nos aquece, esse calor, que não vem de fora, ele está de dentro para fora. A gente pode passar isso para as pessoas. Quando a gente tem
esse dom, né, desenvolvido, esse talento, as pessoas querem estar perto da gente, elas querem saber o que essa pessoa está fazendo para poder ter tanto sucesso na vida. Tipo aquela história do dedo de Midas, lá tocou lá no negócio, foi fazer uma atividade e a coisa teve um resultado surpreendente. Tudo que toca vira ouro, né? Tudo Bem que por toca aí, vira né? ouro. Então, tem uma fluidez, não existe esforço. Naturalmente as coisas acontecem. É que dom e talento é divino, né? Então é próspero, não tem como. E todas as profissões, se você for analisar, todas as atividades, você vê alguém bem-sucedido e você vê alguém não tão bem-sucedido. Esse bem-sucedido, ele está lá tocando a vida e atraindo outras pessoas para esse mesmo fluxo. O mal-sucedido, normalmente, ele está reclamando, ele está lá fazendo queixa, é que o governo é culpado, é o chefe, é o irmão, o tio, o pai, a mãe, ele sempre está arranjando culpado e sempre reclamando o tempo inteiro. Nunca assumindo a responsabilidade para si, né? Eu é que não gosto de fazer o que eu estou fazendo, né? Nunca é assim, né? Verdade. Quem está na espiral ascendente do sucesso, do resultado financeiro, ele está numa força positiva para esse mundo. É o que está nos faltando hoje. E a resultante disso vai ser algo que não é tão importante para essa pessoa. Vai ser o dinheiro. Sim. Às vezes a pessoa não vai ter nem o que fazer com o dinheiro, de tanto dinheiro que ganha. Vai ser elementar, né? Porque ele é uma resultante, ele não é um objetivo. Sim. Eu lembro que na minha época, lá, alguns ou vários ou muitos anos atrás, a gente não escolhia a profissão. A gente chegava lá, ou tinha que ser médico, engenheiro, advogado, economista, contador, odontólogo, né, dentista. Você tinha que escolher uma dessas 4, 5, 6 profissões. Entre as vertentes. Entre as vertentes. E às vezes você ia lá fazer algo por dinheiro. E ou aí, porque a família imprimia isso, porque seu avô já foi uma engenheiro. Sucessão. Seu pai foi engenheiro, tem que dar continuidade. E né? aí, E não que faz vem? nem por amor, né? Nada. Amor. E o que vem com isso? Vem uma frustração. É uma frustração. Essa frustração gera uma infelicidade e essa infelicidade gera uma escassez. E a escassez vai vir no plano material. A pessoa não vai conseguir adquirir lá os seus sonhos de consumo, seu carro, sua casa, suas viagens, roupas, etc. Não vai. Ela vai ficar presa nisso. Enquanto que quando a pessoa vai lá e consegue ter a coragem, né, de se tornar, por exemplo, um cozinheiro, né? Hoje nós temos grandes chefes que são aí extremamente concorridos por várias empresas, hotéis, etc., que têm muito sucesso, porque eles tiveram uma coragem de fazer. Na minha época tinha que ter uma extra coragem. Hoje em dia já é uma coisa natural essas profissões mais alternativas, não tão tradicionais. Às vezes o que acontece também, em contrapartida, que tem que cuidar, é que às vezes a pessoa gosta tanto de fazer, ela faz com tanta facilidade que ela nem dá o devido valor ao trabalho dela. Isso é tão fácil, vou cobrar, sei lá, cobra qualquer coisa, porque é fácil para ela, é espontâneo. Mas isso também tem que cuidar, porque tem que se valorizar, né, Ricardo? É verdade, tem que se valorizar. Mas você já percebeu que esse tipo de pessoa, ele nunca tem problema financeiro, nunca tem problema material? Né? Flui. Às vezes ele recebe lá um presente que seja, um prato de comida, uma hospedagem em algum lugar, recebe lá. Já vi pessoas ganharem carros. Sim. Eu vi uma pessoa que ganhou um carro porque ele estava integrado, um comediante. Mas esse valorizou o trabalho. Não, ele nem valorizava, porque ele não cobrava nada. Era um comediante que ajudava um grande músico, ele não cobrava nada por isso. Ele acabou recebendo um carro de presente, mas ele estava integrado, fazer comédia, fazer as pessoas rirem, né? Então, também é uma profissão não tão tradicional. Mas bem rentável. Ligada ao humor. Tem coisa mais legal do que você fazer alguém ter alegria, alguém ter felicidade, né? Não tem preço, né? Não tem preço que pague. Aí você vê que o dinheiro acaba sendo realmente uma consequência, uma resultante. Agora, quando ele se torna o objetivo, realmente compromete, né? Realmente compromete, que pode desviar a pessoa daquilo que ela nasceu para fazer. Porque se torna obrigação. Tem obrigação de ganhar, tem obrigação de fazer. Como já dizia o filósofo, né? Faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na vida. Verdade, é bem por aí, né? Verdade, ame o que você faça e você não vai ter que trabalhar mais nenhum minuto nessa vida. Teu trabalho é diversão, né? É bem por aí. É isso aí, obrigada, Ricardo. Obrigada por sempre nos elucidar tanto assim, né? Com essa tua vibe de ganhar sem esforço.
No Fica a Dica de hoje, odontovisagismo com a doutora Cristina Zacarias, que vai nos elucidar sobre odontovisagismo, por que buscar uma consultoria. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Por que, doutora? Por que uma consultoria? Por que a importância disso? Porque quando um paciente procura mudar alguma coisa na imagem, seja ela no rosto, né, ou no sorriso em si, é muito importante a gente receber o paciente, conversar com ele e entender a intenção dessa mudança. Então, a consultoria é muito baseada nisso. Ver o que ele quer realmente, Exatamente. Né? Tá? Então, a gente vai ter uma conversa, tem um questionário que a gente costuma fazer. Um protocolo, né? Exatamente. E nele a gente vai entender o momento de vida, se essa mudança, muitas vezes a mudança é só para um trabalho, ou às vezes até para um dia específico, tipo um casamento, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber o porquê que a gente vai estar mexendo nele, porque normalmente as mudanças que a gente vai fazer vão ficar com ele. É para saber quais mudanças ele quer atingir e as limitações dela, não é Exatamente, isso aí. E geralmente como é que se dá isso? Normalmente a gente conversa bastante, faz esse questionário e dentro da área odontológica, se necessário, a gente vai fazer exames e fotos, né, para ver o que é possível dentro da saúde desse paciente a gente está mexendo. Tá. Você fala de odontovisagismo, para quem não sabe o que é odontovisagismo, elucida quem não sabe o que vem a ser o odontovisagismo e até onde ele pode chegar. Então, o visagismo em si, ele trabalha com linhas, né, e formas, tá? Principalmente no rosto. Ele já é um conceito já mais antigo, né? Mas na área da estética se usava muito para os cabeleireiros, né? E hoje em dia a gente tem trabalhado muito com isso por causa da questão estética na harmonização facial, tá? E a questão ali das facetas e estética bucal. E o sorriso, ele é um cartão de visita, né? Com certeza. O rosto, ele está totalmente integrado ao rosto, a fisionomia, ao formato. É a nossa identidade. E a harmonização disso tem a ver com o odontovisagismo, né? É o seu trabalho, né? Harmonizar o sorriso a cada face. Exatamente. Então, tem que ter uma harmonia dentro da intenção do que o paciente quer. Sim. Né? E se precisar, a gente tem alguns, né, profissionais parceiros que trabalham também com a parte de cabelo, sobrancelha, entre outras coisas, que a gente pode estar indicando também. Sim, tá? Porque não se limita ao sorriso, simplesmente. É, né? um confronto. É um todo, Exatamente. Um todo. Doutora, e quais tratamentos são possíveis dentro do visagismo? Se a gente for falar do visagismo total, né, integral ali, a gente... Falando em rosto, dentro da harmonização facial, então você pode fazer desde um botox até os preenchimentos, né? Hoje em dia tem skin buster, tem muitas coisas que podem ser feitas, tá? Na área odontológica intrabucal, a gente vai avaliar o paciente, então ele pode precisar apenas de uma modificação ali em um dente, às vezes dois, uma coisa pequena, só com resinas eu consigo fazer. E que já faz toda a diferença, né? Que já faz toda a diferença, tá? Ou então partir para um tratamento maior. Tem pacientes que precisam de uma ortodontia, às vezes, né, modificar um pouquinho um dente, que você vai falar sobre isso depois. Mas no meu caso é um dente. Exatamente. E tem pessoas que precisam de uma reabilitação maior. Eu sou implantodontista também, né? Então a gente faz toda essa avaliação. Hoje em dia a odontologia digital veio nos ajudar muito na parte de planejamento, porque a gente consegue, com protocolo fotográfico e radiografias, colocar isso no computador também, além, né, do mock-up, que às vezes a gente faz um teste na boca do paciente ali, com algumas resinas de teste, após o enceramento e tal, para a gente ver como é que fica o paciente se ver também, ver o que é possível, né, isso é muito importante. Então, a gente pode trabalhar muita coisa dentro do odontovisagismo, desde uma coisa simples até uma reabilitação bucal. Sim, você falou na ortodontia, né? Às vezes um deslocamento de arcada já dá todo um preenchimento até numa face, assim, com certeza. Que às vezes tava, né? Você faz aparência meio murchinha, dá aquele exato. Assim, você né? faz a modificação, por exemplo, de posição de queixo muitas vezes, tá? Então o perfil do paciente pode modificar, né? E dentro do visagismo que eu trabalho, a gente modifica um pouco o comportamento da pessoa, porque o queixo é a região da vontade, né? Sim. Então a gente vê muitas vezes aquele queixo mais retraído
e é uma pessoa que é mais quietinha e tal, e ela precisa dessa força, precisa de uma ortodontia. Então a gente trabalha... Um destaque ali, Exato. né? E a gente pode fazer isso com uma ortodontia e ainda hoje em dia com a harmonização facial também. E tudo, claro, com muita coerência, com muito equilíbrio, Sempre. né? Sensatez, porque também, se a pessoa é retraída, se desloca também demais, né? Coloca algum traço em muita evidência, aí também já não é legal. Então, por isso, essa consultoria Essa é a é importância necessária, da consultoria, né? exatamente, porque eu vou saber qual é a intenção e aonde eu vou estar mexendo realmente. Então, Porque se eu olhar pela parte anatômica, e muitas vezes como um olhar técnico ali, né, de dentista, eu posso querer mexer em muitas coisas, que através da consultoria eu vou ver que não é bem assim, entende? Sim. Então isso vai me dar uma noção da onde eu vou ter que estar focando, o que eu vou ter que estar fazendo e até onde eu posso ir para conseguir o resultado, né, desejado pelo paciente. Coerência e sensatez, né, gente? E como esse quadro é um Fica a Dica, não podemos deixar de perguntar uma dica, doutora. Fica a dica, doutora. Eu acho que sempre procurar um bom profissional, né, dentro daquilo que a gente quer estar trabalhando, aquilo que a gente deseja. Veja indicações, né, se a pessoa tem realmente se atualizado, acho que isso é muito importante, porque hoje em dia, né? ainda mais agora, né? De mudança, mutação, tá cosmopolita, né, gente? Exatamente. Então, é isso. Eu acho que o profissional que é atualizado e que ele atende bem, ele vai estar sendo conhecido, você vai conseguir ver. Redes sociais, hoje em dia, a gente vai ter um feedback sobre esses trabalhos. E é isso aí. Então, se o negócio a dica é procurar um bom profissional, eu já encontrei, indico a minha, que é a doutora Cristina Zacarias. Para você saber um pouco mais dela, tem em tela os contatos, inclusive do próprio Instagram dela, da rede social, para que você possa acompanhar o trabalho dela e com isso adquirir confiança, que aliás a gente vai estar trazendo aqui no programa também alguns trabalhos dela, inclusive que ela vai fazer em mim, tá? Isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada também.